A gente não sabe o nome desse jovem, a gente só sabe a condição financeira dele. Porque ele é conhecido como o jovem rico. Jesus teve um encontro com esse rapaz e está relatado em 3 evangelhos. Nós vamos ler o relato que Marcos fez, né? Você pode abrir o evangelho de Marcos, o capítulo 10, a partir do versículo 17. A palavra diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, todo mundo que ia até Jesus tinha um motivo. A maioria dos motivos que alguém ia até Jesus era buscando uma cura, né? Muitas pessoas enfermas iam até Jesus e pediam: me cura. Outros iam e pediam libertação. Alguém da sua família estava endemoniado. Mas esse homem, ele não foi buscar uma cura, ele não foi buscar uma bênção material, ele não foi buscar uma libertação. Ele chegou para Jesus de uma forma muito respeitosa, se ajoelhou diante de Jesus e falou: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então aquele homem chegou com humildade e queria de Jesus saber o que é que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Irmãos, esse é um motivo muito valioso. É um motivo muito precioso de alguém se aproximar de Jesus. E a forma como ele chega, a gente fala assim: esse encontro será tremendo. Porque se ele quer vida eterna, ele terá a vida eterna, porque Jesus é a fonte da vida eterna. Então ele foi atrás da pessoa perfeita. E ele chega, bom mestre, ajoelhado. Então, irmãos, assim, ele chegou de uma forma muito bonita, né? E aí, Jesus pega e responde ele. Jesus sempre respondia as pessoas, né? E as respostas de Jesus sempre são ensinamento para a gente. Aí ele responde assim, no 18. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Irmãos, eu confesso que sempre quando eu li essa história, eu não entendia por que Jesus respondeu ele dessa forma. Eu entendo aqui que Jesus, no início, ele dá uma resposta ríspida. Por que você me chama bom? Só há um que é bom, que é Deus. E eu ficava assim: Jesus, o Senhor não gostou dele te chamar bom? Eu ficava me perguntando e tentando entender. Por que o Senhor foi ríspido com ele? Se ele tivesse chegado e falado alguma coisa ruim, mas ele te chamou de bom. E aí, gente, a gente sabe que o Pai, Jesus e o Espírito Santo são um. Se o Pai é bom, Jesus é bom, o Espírito Santo é bom. Então aquele jovem, ele disse a verdade, Jesus era bom. Mas Jesus pega e fala: por que você me chama bom? Só há um que é bom, e esse é Deus. E aí, irmãos, eu não entendia, mas a Bíblia é um livro que ele é revelado pelo Espírito Santo. Sempre que eu vou ler a Bíblia, eu falo: Espírito Santo, me alimenta agora, me ensina, me faz entender. E aí, lendo essa história, eu pude entender por que Jesus deu essa resposta ríspida.
É porque aquele jovem rico, ele se achava bom. E quando Jesus responde aquilo, ele está dizendo assim, para ele, tipo assim, despertando ele. Só há um que é bom, e esse é Deus. Você não é bom. Aquele jovem rico se achava bom. E sabe por que ele se achava bom? Porque ele era um zeloso guardador de mandamentos. Eu acho muito interessante que Jesus ele pergunta aquilo, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, você não é bom? Entre as linhas, né, ele fala, só tem um bom que é Deus. E Jesus fala assim, você conhece os mandamentos? E Jesus começa a citar os mandamentos. E o jovem fala assim, eu tenho guardado esses mandamentos desde a mocidade. Irmãos, aquele jovem, ele realmente guardava os mandamentos. Porque se tem uma coisa que Jesus, ele batia de frente, era com pessoas hipócritas. As pessoas que Jesus mais, bateu de frente aqui na terra, mais rejeitou, né? Foram os fariseus, né? Aqueles religiosos. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Da boca, o discurso deles era santidade, mas as atitudes não. Então, quando esse jovem fala assim, Jesus, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha mocidade. Se fosse mentira, Jesus iria dizer na hora. Por que mentes? Ele ia dar uma resposta como só ele sabe dar, né? Mas ele não iria aceitar um discurso hipócrita. Então, aquele jovem, ele era um jovem que guardava os mandamentos. Irmãos, quando eu digo que ele se achava bom, era justamente por isso. Os mandamentos aqui falam assim, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, aquele jovem, ele era um bom filho. Eu tenho certeza que os pais daquele jovem, ele já tinha escutado dos pais, como você é bom, meu filho, como tu me honras. Os vizinhos daquele jovem, esse rapaz é muito bom. Aquele jovem, tudo que ele ouvia era, você é muito bom, porque ele guardava todos os mandamentos. Ele nunca roubou ninguém, ele nunca defraudou ninguém. Eu acredito que ele era patrão de muitas pessoas, né? Ele tinha muitos servos. E a Bíblia, um dos mandamentos é, não defraudarás ninguém. Então ele era aquele patrão que pagava tudo direitinho. E os servos dele diziam, o nosso patrão é muito bom. Irmãos, eu creio que aquele homem, ele ouviu tanto isso e percebeu que ele se achava bom. Ele tinha, aquela justiça própria. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu nunca fiz mal para ninguém. Então, quando Jesus tem aquela primeira resposta meio ríspida com ele, é Jesus trazendo ele à realidade. Epa, por mais que você se ache bom, só há um bom que é Deus. Então, esse foi o motivo de Jesus ter respondido ele assim de cara. Porque Jesus queria trazer ele para a consciência de que ele precisava se arrepender dos seus pecados. Você começa a entender também isso? E aí, irmãos, a gente entende, né? Como pessoas que já leram a Bíblia, a gente sabe que as obras, elas são necessárias, mas elas não são suficientes. As obras, elas são consequência da nossa fé, mas elas não são a essência da nossa fé. A nossa fé sem obras, ela é morta, porque é impossível alguém crer e a pessoa
crê aqui dentro, sabe? Eu creio, mas as minhas obras são más. Quem tem esse tipo de fé, sabe quem é? O diabo e seus demônios. A Bíblia diz que eles creem que estremecem. É uma fé que faz eles estremecer, mas as obras deles são más. Então, quando a Bíblia fala assim, a tua fé sem obra é morta, a Bíblia está dizendo assim, porque você crê, você terá obras de justiça, e as tuas obras vão agradar a Deus. Então, irmãos, as obras, elas são uma consequência, mas a essência é a fé em Deus. As obras são necessárias, mas elas não são suficientes, certo? Então, aquele jovem, ele poderia ser um zeloso guardador de mandamentos e ter muitas obras. Eu acredito que ele era aquele homem que dava muita esmola, que ajudava todo mundo. Só, irmãos, que quando ele chega para Jesus e fala assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu creio que havia um vazio naquele jovem. As obras, os elogios das pessoas não conseguiam preencher esse vazio. Esse vazio era o vazio da presença de Deus. E aí, irmãos, uma coisa que me chama muito a atenção nessa passagem é quando ele fala assim, mestre, eu tenho guardado tudo isso. Aí Jesus olha para ele e a Bíblia diz, Jesus olhando para ele, o amou. Eu fico imaginando as pessoas que estavam ali, né? Vendo, as pessoas observavam muito como Jesus falava com as pessoas. E Jesus não falou, eu te amo. O amor, ele foi transmitido pelo próprio olhar de Jesus. Não foi um olhar de condenação, foi um olhar de amor. Jesus ouviu aquele rapaz dizendo, mestre, eu tenho guardado isso. E Jesus olha para ele e o ama. E o ama. Jesus amou aquele rapaz. Eu sei que o olhar dele, os discípulos já conheciam, já estavam andando com Jesus. E os discípulos perceberam, Jesus se agradou dele. Jesus está se agradando do zelo dele. Só que aí, irmãos, continuando aqui, né? Jesus o ama, só que Jesus fala uma coisa. Jesus diz assim, falta-te uma coisa. E eu sei que ele ficou, né? O que é que falta, Jesus? Que obra falta para eu fazer? Porque eu vou agora fazer essa obra. E aí Jesus pega e fala assim, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Irmãos, eu sei que quando Jesus falou isso, eu sei que aquele homem começou a estremecer por dentro, porque ele não esperava ouvir aquilo. Irmão, Jesus não falou isso para ninguém. Para ninguém. Aquele homem sabia dos feitos que Jesus estava fazendo. E é por isso que ele corre e fala, bom mestre e tal. Porque Jesus já estava famoso ali. E ele falou, eu preciso ir naquele mestre e saber o que me falta. Mas quando Jesus diz isso, ele toma um susto. Porque Jesus pediu algo grande demais aos olhos dele. E sabe qual foi a resposta? Aliás, eu vou continuar nesse assunto, porque eu já vi algumas pessoas achando que é porque para ser salvo tem que ser pobre. Houve um período que as pessoas faziam votos de pobreza para poder ir para o céu. E muito baseado nessa passagem. Irmãos, e não tem nada a ver com isso. Nada. Quem é o pai da fé?
tanto para os judeus como para nós, os cristãos. Nós somos filhos de Deus, mas também a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, porque ele é o pai da fé, certo? E a Bíblia diz lá em Gênesis que Abraão, esse jovem aqui, ele era rico, mas a Bíblia diz que Abraão era muito rico, era mais que esse. Ele era muito rico em gados, em ouro, em prata. Então, irmãos, e sabe como é que Deus chama Abraão? Meu amigo. Ele é o pai da fé. Então, fé e riqueza andam juntos, sim, porque o pai da fé era muito rico. Se você acha que para ser abençoado tem que ser pobre, tem que ser coitadinho, isso é discurso do diabo. A grande verdade é que quando a gente está perto de Deus, a nossa vida financeira, ela muda. Deus, ele só deixa pessoas numa situação de pobreza enquanto aquela pessoa não está preparada para ser abençoada. E se ela nunca estiver preparada aqui na terra, pois ela vai até o último dia viver na pobreza, viver no arroxo, porque Deus não vai perder ninguém para uma bênção. Mas a verdade é que Deus não tem prazer que os seus filhos vivam na miséria, na pobreza. E quando Jesus mandou aquele homem vender tudo, ele se tornaria classe média? Não. Ele não teria mais nada. Ele viveria pela fé. Sâmia, mas por que Jesus mandou ele vender tudo? Irmãos, Abraão era muito rico, mas tinha uma coisa que Abraão não tinha, era filhos. E aí, Deus deu um filho para ele, né? O filho da promessa, o Isaac. E um dia, Abraão amou demais aquele menino. Tenho certeza disso, era o amado de Abraão. E um dia Deus pegou e falou: Abraão, sacrifica Isaac para mim. E o que foi que Abraão fez? Tá bom, Senhor, eu vou sacrificar. E ele pegou Isaac e foi. E Abraão sacrificou Isaac. O sacrifício, ele não foi efetivado no físico, mas no coração de Abraão ele foi, né? A Bíblia diz que ele levantou lá e quando ele ia baixar, né, o instrumento que ia cortar Isaac ia morrer, né? Deus não permitiu, mas Abraão entregou. Irmãos, Abraão entregou o que ele estava amando nessa terra. E aí é que está o motivo de Jesus pedir para esse jovem: venda tudo que você tem e dê aos pobres. É porque aquele jovem, ele tinha as suas riquezas como seu bem maior. Aquele jovem, ele tinha as suas riquezas como a sua fonte de confiança. E aí, Jesus pega e fala assim: com essa ordenança, agora você vai ter que escolher eu ou as tuas riquezas. Foi exatamente isso que Jesus deixou aquele jovem. Escolhe hoje, eu ou as tuas riquezas. Irmãos, a gente começou essa palavra dizendo que esse jovem, ele era um zeloso guardador de mandamentos, não é? Guardava tudo direitinho. Só que Jesus não citou todos os mandamentos. Jesus citou todos os mandamentos que se referiam ao relacionamento com o próximo. Não roube o próximo. Não adultere com a mulher do próximo. Não defraude o próximo. Honra a tua mãe e teu pai. Isso ele conseguia.
todos os mandamentos que se referia ao próximo. Só que há um mandamento que é o mais importante de todos. Abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 22, versículo 36. Vamos ver que mandamento é esse? Mateus 22, 36. Diz assim: Mestre, uma pessoa pergunta para Jesus, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Irmãos, Jesus não citou esse mandamento para aquele jovem. Só que aí, nessa conversa, Jesus requereu exatamente ele. Quando Jesus fala assim, vende tudo que tu tem, é porque aquele jovem amava as suas riquezas mais do que a Deus. E aí Jesus fala assim, tira as riquezas do trono que está no teu coração, para que eu me assente. Então tu serás verdadeiramente meu. Porque eu te enxergo. Nós enxergamos, irmãos, só que a aparência. Eu tenho certeza que eu e você iremos dizer, que jovem maravilhoso, esse jovem é um grande exemplo. Só que Jesus, ele viu o coração. E quando Jesus olhou para o coração daquele jovem, o trono estava ocupado por Mamon. Mamon é amor ao dinheiro. E Jesus fala, não. Se você me quer, eu tenho que ser o teu Deus, o Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Deus não nos aceita pela metade. E isso é muito sério, porque tem muitas pessoas se relacionando com Deus assim. Deus, ele tem 50% de mim. Os outros 50% é a minha vida particular. E geralmente eu curto isso no mundo. Gente, as pessoas se enganam, se auto-enganam. Deus só aceita 100% de todo o coração, de todo entendimento. E aí Jesus falou, eu preciso, jovem, que seja de todo o coração e de todo entendimento. E qual foi a resposta desse jovem? Voltando lá para Marcos, o capítulo 10, vamos ver qual foi a resposta daquele jovem. No versículo 22 diz assim, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, eu não sei o futuro daquele jovem, mas se o momento, será que há um evangelista mais poderoso que o próprio Jesus? Se ele não se rendeu, Jesus pregando, Jesus chamando, eu acredito que ele não se rendeu mais com nenhum outro. Aquele homem, ele saiu triste, abraçado com as suas riquezas, mas sem a vida eterna. Ele foi buscar a vida eterna, só que a vida eterna falou, para se ter vida eterna, você tem que amar a Deus de todo o coração, e Ele tem que ser o teu Senhor e Deus, e a confiança, a razão da tua vida, Ele tem que ser tudo para você. Mas ele não teve coragem de abrir mão e de deixar Jesus reinar. Irmãos, a gente às vezes não entende muito bem, mas Jesus sabia exatamente como aquele rapaz, ele era submisso às suas propriedades. Ele confiava nas suas riquezas. E às vezes, irmãos, a gente lê essa passagem e a gente
faz assim, tipo, fica pensando, eu não sou rico. Misericórdia, eu tô aqui pagando boleto, vivendo pela fé. Então, com certeza, Deus me aprova. Só que tem uma questão. Deus não pediu isso para mais ninguém senão para Ele. A verdade é que para cada um de nós, Deus nos pede algo. Tem pessoas que colocam no trono uma outra pessoa. Tem pessoas que colocam no trono prazeres, uma vida de pecado. Sabe, tem pessoas que colocam no trono, às vezes até um filho. Tem pessoas que colocam no trono a sua empresa. A pessoa começa ali a se envolver com a empresa e começa a fazer negócios ilícitos. E aí Deus não tem mais espaço na vida dela. Tem pessoas que colocam no trono o namorado. Quando Deus fala, isso não é o que eu tenho para ti. Mas a pessoa não tem coragem de deixar o relacionamento e seguir a Deus. Quantos homens casados têm colocado no trono uma amante? Irmãos, e assim, eu não vou falar a lista aqui, porque quem faz isso é o Espírito Santo com cada um de nós. O Espírito Santo, ele nos guarda, ele nos zela. Ele está, trabalhando em nós para que nada ocupe o trono que é de Jesus nas nossas vidas, porque o Espírito Santo ele tem a missão de nos entregar para Jesus quando Jesus voltar. Então, todos os dias ele vai estar falando com você, vai estar trazendo ao seu coração. Epa, não é por aí. Não deixa isso no teu coração, sabe? E Deus vai trabalhando na nossa vida. E se tem alguma coisa na sua vida que é mais importante que Deus. E o teste que a gente faz, sabe como é? É quando a gente imagina assim, se hoje Deus me pedir isso, eu tenho coragem de abrir mão? Esse é o teste que a gente faz. E aí se você não tiver coragem, aí você tem que correr e falar, Senhor, me liberta disso. Porque eu não vou perder essa pérola de grande valor. O nome dessa pregação, eu coloquei assim como a pérola de grande valor. Porque tem uma passagem bíblica lá em Mateus, no capítulo 13, eu vou ler aqui para você. Mateus capítulo 13, versículos 44, que Jesus fala, sobre o reino. Ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Irmãos, o reino dos céus é assim. É como se um homem tivesse descoberto um tesouro no terreno. Aí ele vende a casa dele, tudo, para comprar aquele terreno. Porque o homem sabe que tem um tesouro lá. E o reino de Deus é isso. A gente abre mão da nossa velha vida. Tudo que possa me afastar de Deus. Por quê? Para que eu tenha esse tesouro, que é a vida eterna, que é o reino. Não deixe nada lhe tirar desse reino. Irmãos, estava cantando aquela primeira música, Deixa fluir o rio. Você lembra, né? Eu lembro, se eu não me engano, aquela música, ela foi lançada em 2007, é da Nívia Soares. E eu gosto muito dessa música, porque essa música, uma parte dela retrata exatamente como foi meu batismo com o Espírito Santo. Então eu gosto muito dela. E essa música foi lançada num período
que o Brasil foi tocado pelo mover de Deus. Se você não estava com Jesus nesse tempo de 2000, sabe, até os 2007 mesmo, gente, Jesus alcançou muitas pessoas nesse tempo e eu fui uma delas. E eu estava pensando, quantas pessoas pegaram a pérola de grande valor e jogaram fora? Pessoas que foram alcançadas nesse avivamento, nesse mover de Deus, e hoje não estão mais no reino. Perderam o reino. Gente, nada é mais valioso que a nossa vida eterna com Deus. Nada. Nada. E aí, irmãos, para finalizar a história do jovem rico, uma outra coisa que me chama muita atenção nessa história, quando Jesus falou assim: vai, vende tudo o que tu tens e dê aos pobres. Ok. Só que depois Jesus falou assim: então vem e segue-me. Irmãos, essa palavra, vem e segue-me, ela revela algo muito maravilhoso que Jesus tinha para aquele jovem. Jesus, ele tinha um propósito especial para aquele jovem. E sabe por quê? Vamos lá. Se você ler os evangelhos, você vai ver várias histórias, vários encontros. E aí, quando Jesus tinha um encontro com aquela pessoa, no final, Jesus falava umas coisas. Quando Jesus se encontrou com a mulher adúltera, ele falou assim, bem no final: vai e não peques mais. Vai. Quando Jesus se encontrou com o cego de Jericó, no final ele disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, pode ir. Quando Jesus, ele se encontrou com a mulher do fluxo de sangue, ele falou assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Pode ir, minha filha, vai em paz. Quando Jesus curou um leproso, ele falou assim: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou. Pode ir. Quando Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, ele falou assim: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Vai para a tua casa. E o mais impressionante de todos, lá em Marcos, no capítulo 5, fala sobre a libertação de um homem gadareno. Irmãos, esse homem, ele estava tão endemoniado que as pessoas prendiam ele com correntes e ele quebrava as correntes. E quando Jesus foi falar com ele, Jesus perguntou: qual o seu nome? Perguntou para a entidade e ela falou assim: é Legião, porque nós somos muitos. Aquele homem estava possuído de legiões. Ele andava nos cemitérios, um homem sem esperança. E aí Jesus pega e o liberta. E quando Jesus o libertou, as pessoas da cidade ficaram com raiva, porque os porcos foram perdidos. E aí Jesus pegou, as pessoas expulsaram Jesus de lá. E Jesus foi e subiu no barco dele. E aí o gadareno que estava endemoniado pegou e falou assim, eu vou ler aqui o 18 e o 19. E entrando ele no barco, Jesus rogava-lhe o que for endemoniado que eu o deixasse estar com ele. Aquele homem rogava: Jesus, por favor, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor, porque o Senhor foi o único que me deu valor e que mudou minha história. Ele rogava: Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus responde assim para ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe:
vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você entende que Jesus encontrou muitas pessoas, mudou a vida de muitas pessoas, e ele dizia: vai, meu filho, agora vá, vai lá, pode ir em paz, vai. Só que para o jovem ele falou: vai, veja o que tu tem, mas volta, vem e me segue. Porque Jesus queria aquele jovem perto dele. Jesus tinha um propósito para aquele jovem. E isso, irmãos, aquele jovem, ele abriu mão da vida eterna e dos propósitos de Deus para a vida dele. Por causa de quê? Das suas riquezas. Irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a gente morre, a gente não leva nada. O maior tesouro, Jesus falou assim: vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Só que ele estava olhando só para os tesouros dessa terra. A gente não pode olhar, irmão, só para as coisas dessa terra. A gente precisa desejar os tesouros lá do alto. Não deixa ninguém tirar você. Nenhum pecado, nenhum prazer, nada tirar você do reino de Deus, das coisas de Deus. E só para mostrar para você como Jesus queria algo especial com aquele jovem, eu vou ler aqui lá em Mateus, no capítulo 4, para finalizar. Mateus capítulo 4. Veja a forma como Jesus chamou alguns dos seus 12 apóstolos. Mateus 4:18. Olha como foi que Jesus chamou os seus apóstolos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim. Vem, Jesus falou: vem Pedro, vem André, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Mas lá na frente, em Mateus 9:9, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Eu estou lendo o quê? O Evangelho de Mateus. Mateus está escrevendo como é que ele foi chamado. Aí ele fala assim: e disse-lhe: segue-me. O que foi que Jesus disse para Mateus? Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Irmãos, Jesus disse para aquele jovem: vem e segue-me. Eu tenho uma obra na tua vida. Mas ele rejeitou Jesus. Ele saiu triste. E eu sei que o coração de Jesus também ficou muito triste, porque Jesus amou aquele jovem. Irmãos, a gente precisa estar disposto a abrir mão de qualquer coisa se Jesus pedir. Jesus já nos chamou, amém? Cada um de nós que está aqui. Todos nós um dia fomos chamados, glória a Deus. E que você segure esse chamado de Deus para você. E prossiga. E talvez Deus vai chamar alguns de nós para algo específico. E nós precisamos dizer sim. Nós temos um tesouro precioso que homem nenhum consegue comprar. Aquele jovem era rico, mas a vida eterna ele não conseguiu comprar. Porque ele é dada de graça por Deus. Dada para quem tem fé e para quem ama a Deus acima de todas as coisas.